Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos continuar o nosso curso de CFE 246, Automação Industrial, para o curso técnico em Eletrotécnica. Meu nome é Eric Matheus da Silveira Brito, sou professor da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, e esta é a aula 17, Sistemas Supervisórios ou SCADA. Nesta aula veremos uma introdução, estudaremos o que é uma interface homem-máquina e o que são sistemas supervisórios e finalizaremos com especificações e planejamentos do SCADA. Bom, pessoal, em sistemas de automação, esses sistemas que a gente vem estudando neste curso, onde a gente faz o controle e o monitoramento de variáveis, é muito importante que a gente tenha acesso a essa informação de uma forma mais simples, de uma forma mais amigável, tá? E o CLP, além de executar essas tarefas de monitoramento e de controle das variáveis do processo, ele também pode ser utilizado para coletar e armazenar os dados envolvidos no processo, gerar relatórios, trocar informações com outros equipamentos através de redes de comunicação e etc. Então, essas informações que o CLP é capaz de processar e armazenar, elas têm que estar disponíveis ao operador de uma forma simples e objetiva, através de uma interface amigável, onde o operador consiga visualizar essas variáveis, interpretar essas informações, sem precisar de um conhecimento muito aprofundado, por exemplo, numa linguagem de programação em ladder, em instrução de texto, Ele quer apenas visualizar ali a variável do processo real que o CLP está envolvido no controle. Então, neste caso, a gente vai utilizar aí as IHMs e os sistemas supervisórios para promover a este operador essas informações de uma forma simples e amigável. Vamos começar com a interface homem-máquina, ou IHM. Essa IHM ela é um sistema mediador, é uma interface, como o próprio nome já fala, entre o operador e as variáveis do processo de automação. O objetivo dessa IHM é monitorar, controlar e sinalizar essas variáveis. Quando a gente pensa em IHM, a gente tem que imaginar que elas são qualquer interface, por mais simples que seja, por mais qualquer tipo de mecanismo que forneça essa interface entre o homem, que é o operador, e a máquina, no caso seria o CLP ou outro equipamento envolvido no processo. A IHM ela surgiu da necessidade de você ter uma interação mais amigável com as variáveis que estão envolvidas no processo, porque às vezes você desenvolve, por exemplo, um ladder muito complexo, que tem milhões de variáveis ali envolvidas naquele ladder, mas tem uma variável específica, uma ou duas, ou um conjunto de variáveis específicas que você deseja monitorar, que você deseja controlar, que você deseja fazer um acompanhamento mais de perto delas e você quer fazer isso de uma forma mais simples. Então, a gente consegue ver aqui nessas interfaces que a gente consegue ter acesso a essas variáveis. Então, essas interfaces aqui, que podem ser displays de 7 segmentos, podem ser telas touchscreen, pode ser telas controladas via botões, pode ser às vezes somente botões e LEDs sinalizadores, O LED, quando ele fica verde, indica que uma variável está ligada. Quando o LED fica vermelho, indica que a variável está desligada. E aí tem um botão que a gente utiliza para ligar essa variável, outro botão que a gente utiliza para desligar. Então, assim, não se prendam ao IHM ser uma telazinha no CLP, tá? Ela é qualquer dispositivo, qualquer sistema que permita esta interface, permita ao operador visualizar as variáveis daquele processo. E é importante falar também, pessoal, que essas variáveis, essas interfaces, elas têm que ser simples, Elas têm que ser de fácil acesso e de fácil visualização. Se a gente começar a trabalhar com interfaces muito complexas, mostrando muitas variáveis, mostrando muitos gráficos, mostrando muitos parâmetros envolvidos no processo, aquilo vai dificultar o entendimento que deve ser simplificado. Então, as IHMs, elas podem ser utilizadas, por exemplo, para indicação de falhas e alarmes, para monitoramento do estado de uma variável, permitir que o controlador atue ou controle o processo. Então, eu estou vendo ali, por exemplo,
que eu tenho uma bomba que está fazendo o meu tanque encher e essa bomba vai desligar quando o tanque chegar em 90%. Essa bomba vai desligar automaticamente quando o nível do meu tanque chegar em 90%. Mas por algum motivo eu quero parar antes, eu quero parar com 70%, 80%. Então eu estou vendo ali através da minha HM a evolução do nível do meu tanque. Quando eu vejo que ele está chegando em 70%, 80%, eu quero apertar um botão da minha HM lá e fazer parar. Esse HM pode ser um painel elétrico também, enfim, né? Então eu posso, né, ter controle sobre o meu processo através desse HM. Mas na grande maioria das vezes a HM está ali mesmo só para mostrar, só para informar e monitorar uma variável, tá? Além disso, as IHMs também elas permitem, né, a comunicação com outros equipamentos, então pode ter troca de informações e tal. Então assim, mas tudo de uma forma muito simples. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver a tela de um CLP, né, essa aqui seria, na verdade, seria a IHM de um SLP. Ela é comprada à parte, por exemplo. Então, se você tem a opção de comprar o CLP sem HM ou com IHM. Se você compra ele com IHM, né, você tem acesso a essa tela. Tem um display de 7 segmentos aqui, que tem 2 linhas e um número limitado de caracteres que você consegue colocar em cada linha e você vai escrever aqui a informação que você quer. Sendo que esse ligado ou desligado é a informação direta do estado da variável que você atribuiu aqui na bomba 1. Esse tempo aqui, por exemplo, pode ser o tempo que você definir no temporizador para essa bomba 1 ficar ligada. E à medida que esse tempo vai passando, quando você aperta o Start, né, para ligar essa bomba, esse tempo vai diminuindo. E você vai vendo ali, por exemplo, na sua HM, quanto tempo falta para sua bomba desligar. Então seria um HM bem simples, só para vocês terem uma ideia, né? Com alguns botões de comando aqui também. Eu posso configurar, por exemplo, o F1 para ser um botão que liga a bomba, o F2 para ser um botão que desliga, o F3 para ser um botão que reseta esse tempo, etc. Tá? Aqui a gente já tem um IHM de outro CLP também, touchscreen, mais sofisticado. A gente consegue ver aqui o controle, né, de nível aqui do misturador de líquidos. Tem um líquido azul, vermelho e verde que deve ser enviados aqui a um reservatório de saída. Então a gente já tem uma visão mais detalhada do processo e tal. Mas é aquilo que eu falei, né? Dependendo da informação aqui, ela já fica até mais difícil de ser interpretada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quando a gente aumenta muito a informação, a gente também aumenta a complexidade do entendimento de IHM. Isso vai de contra o propósito dela. E além das IHMs, a gente tem os sistemas supervisórios, que a gente pode entender eles como uma evolução da IHM. A IHM normalmente é uma interface que está ali dentro, presente no CLP, presente com outro controlador que tem ali um displayzinho, uma tela, né? Mas os sistemas supervisórios não. Os sistemas supervisórios já são um IHM. Ele faz a mesma coisa das IHMs, das interfaces homem-máquina, mas com uma proposta muito maior. Eles têm como objetivo ilustrar o comportamento completo do processo ou de parte específica daquele processo que você realizou a automação, né? E você vai visualizar essas informações através de um computador hospedeiro. Este computador, na verdade, pode ser um tablet, pode ser um celular, pode ser a tela de um computador, que na maioria dos casos entendeu? Você pode ter um computador hospedeiro e espelhar essa tela por diferentes telões ao longo da sua linha de produção para que todos os operadores tenham acesso àquele supervisório. Então, assim, mas sempre você vai precisar de um computador hospedeiro, de um sistema operacional que vai processar aquela informação, tá? E aí você pode conectar nesse seu computador diversos CLPs através de uma rede de comunicação, que a gente já estudou isso também, né? Onde vai ocorrer aí a troca de dados. Então os CLPs podem enviar informações para o sistema supervisório e o sistema supervisório também deve ser capaz de atuar no processo, além de monitorar essas variáveis. Então o CLP também pode, por exemplo, temos uma bomba, vamos voltar ao exemplo da bomba. Temos uma bomba que controla o nível de um tanque. Então, o CLP está me mandando a informação de que essa bomba está ligada, né? Ela foi ligada, por exemplo, através de um botão liga num painel elétrico próximo da bomba. E o CLP está me mandando a informação de que a bomba está ligada e que o nível, que é uma variável analógica, está subindo 65%, 66%, 67%. E aqui no meu supervisório eu tenho um botão virtual, né, um botão dentro aqui do meu sistema supervisório que eu posso apertar e mandar enviar uma informação através do protocolo de comunicação que eu estou utilizando, mandar uma informação para desligar esta bomba. Então eu vou atuar diretamente na minha planta sem instalar fisicamente pressionando o botão desliga que vai estar no quadro elétrico lá do lado da bomba, por exemplo, entendeu?
Esse sistema supervisório deve possuir uma interface completa, porém simples e amigável, assim como no sistema, nas IHMs. A gente precisa lembrar que muitas vezes quem desenvolve o sistema supervisório não é quem opera, então você que é um profissional que vai desenvolver um sistema supervisório para um cliente, para uma empresa, você tem que ter em mente que quem vai operar aquele sistema não tem o conhecimento que você tem, não entende de ladder, não entende de protocolo de comunicação, de redes industriais, de programação de CLP. Ele só sabe que se apertar o botão 1, liga o sistema, se apertar o botão 2, desliga, se o LED verde acender, quer dizer que uma coisa está funcionando. Então, assim, essa interface tem que ser simples ao contato, né, à interpretação deste operador. E dentro dos sistemas supervisórios, vocês vão ouvir falar muito de SCADA, que é uma sigla em inglês, né, que significa aí Supervisory Control and Data Acquisition, ou Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados, né, seria a tradução literal. Daqui para frente a gente vai tratar os sistemas supervisórios como SCADA. O SCADA, na verdade, é um tipo de sistema supervisório, um dos mais comuns e mais utilizados. Vão existir outros aí, DSIM, outros tipos de supervisório com algumas características próprias, mas a maioria dos sistemas supervisórios tem muitos pontos em comum e o SCADA é um tipo de supervisório mais utilizado. Então vamos focar no SCADA. Aqui tem um exemplo no sistema supervisório, né? Para o controle aqui eu tenho 3 líquidos de entrada em um tanque para fazer uma mistura, por exemplo, né? Tem um misturador aqui que eu consigo ver a velocidade desse motor. Esse líquido aqui ele vai ser misturado, aí vai ter aqui uma saída que vai para um outro reservatório que vai ser aquecido, né, através de uma serpentina, então tem uma medida de temperatura, e depois isso vai ser armazenado aqui num tanque de saída e depois engarrafado. Pode ser, por exemplo, aqui um sistema supervisório para a produção de um refrigerante, de um suco industrial, onde eu vou ter que fazer essa mistura, esse tratamento desse líquido antes de engarrafar. Então aqui vocês percebam que o supervisório ele me dá uma visão geral do processo, né? Eu consigo ter acesso aqui se o motor está ligado ou desligado, então se ele está verdinho aqui é porque ele está ligado, está girando por 120 RPM. Eu consigo ver qual dessas válvulas está ligado ou não, qual líquido está chegando aqui, essa informação tem que ser visível, né? A temperatura que está nesse misturador, a condição aqui de preenchimento deste líquido, tudo isso aqui é feito com base em animações gráficas, elementos gráficos que vão nos dar essa visualização geral do processo. Tá? Aqui a gente já pode, por exemplo, acompanhar aqui em vermelho, por exemplo, a temperatura do líquido, né, que vai oscilar aí no tempo. Em preto aqui pode ser uma outra variável que a gente está medindo, por exemplo, a corrente no motor, né? Então, essas variáveis, além de visualizar ilustrativamente, né, graficamente o processo, a gente tem um controle, um monitoramento das variáveis. Aqui embaixo a gente tem um pouquinho sobre telas de alarme, informações das variáveis, falhas, que a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, tá? Então seria um sistema supervisório aí bem completo, bem interessante. Bom, são funções do sistema supervisório então. Atividade de vigilância, quando a gente está monitorando variáveis, quando a gente está controlando as variáveis, é sempre importante que a gente não confie 100% no sistema supervisório, por mais que ele deva ser muito robusto e confiável. O operador sempre tem que ter a capacidade de monitorar aquelas variáveis e, com a sua experiência prévia, julgar se aquele valor está correto, se está errado, porque a gente sabe que o sistema supervisório ele pode ser propenso a falha, assim como qualquer outro sistema no meio industrial, né? Tem função também de melhorar a qualidade e desempenho do seu processo, porque se você está monitorando essas variáveis, fazendo o acompanhamento mais de perto do que você está produzindo ou do que você está desenvolvendo, você consegue atuar diretamente nos pontos fracos do seu processo, você consegue melhorar aquilo que através do SCADA você percebe que não está muito bom, que às vezes está levando um tempo grande para ser produzido ou para enfim, né, atuar no processo e melhorar através dessa análise de desempenho. Com isso, automaticamente você aumenta a qualidade e você reduz custos. Então, como a gente já falou também, esse sistema SCADA ele tem a função de monitorar e controlar essas variáveis, então ele vai atuar diretamente no processo. Tá? Então é preciso que vocês tenham em mente que, tipo assim, uma instalação, um processo vai ter os seus botões físicos de liga, desliga, pausa, continua,
os seus botões de controle manual, né, do processo, mas o sistema supervisório também deve ter acesso a esses botões, a essas variáveis de uma forma virtual. Através das redes de comunicação, o sistema supervisório pode enviar uma informação que vai sobrepor a informação física do processo, né? Então, se você não apertou o botão de Start para ligar uma esteira transportadora, por exemplo, essa esteira pode ser ligada através dessa informação virtual que o sistema supervisório vai enviar para o CLP através da rede de comunicações que existe ali. Outra coisa que você pode fazer também através dessa rede é a parametrização remota do processo. Você pode, por exemplo, em um controle PID, onde a gente precisa, por algum motivo, ajustar aqueles ganhos do controle, o KP, o KI, o KD, a gente pode mudar esses controles remotamente, né? Então a gente envia uma informação ao CLP para alterar o valor dessas constantes. A gente pode fazer uma alteração no ladder também via supervisório e mandar esse novo programa para o CLP e fazer o download dele no CLP. A gente pode mudar um parâmetro de set point do que estava lá no processo. Por exemplo, eu quero que a minha temperatura, eu quero aquecer um líquido até uma temperatura de 100 graus. E por algum motivo eu quero mudar esse valor de 100 graus para 80 graus. Então eu posso enviar esse valor de set point também via supervisório, tá? Tem a visualização de forma sistêmica e geral do processo, né? Além de coletar informações, armazenar em banco de dados e gerar relatórios para que esses relatórios possam ser utilizados em tomadas de decisão a respeito do nosso processo, né? Com base nas informações coletadas. Então, a gente percebe que o sistema supervisório não é simplesmente acompanhar, ter aquela visualização gráfica do processo, né? Tem muito mais envolvido por trás dele. E aí, quando a gente vai projetar um sistema supervisório, uma SCADA, né? Antes de projetar, a gente deve se questionar, nós que somos projetistas, devemos nos questionar de alguns pontos, né? Para fazer um bom supervisório. Primeiro, normalmente aqui a gente vai fazer isso aqui uma entrevista com o cliente ou a pessoa que opera aquele processo, né? Vamos supor que você é uma empresa contratada para fazer um supervisório, você não tem conhecimento prévio daquele processo. E você vai fazer ali uma reunião, uma entrevista, e você tem que saber quais informações vão ser mostradas no seu supervisório e para quem elas vão ser mostradas. Como o operador deseja visualizar essa informação? É na forma de gráfico, é na forma de animação, é na forma de número, de escala. E aí você vai ter várias informações que vão ser coletadas, mas todas essas informações precisam ser apresentadas graficamente? Tem algumas que você quer só monitorar e armazenar? Ou todas você quer apresentar, né? E o operador que vai estar controlando o seu sistema SCADA, ele deve interferir no processo, ele deve ter acesso para modificar o processo, ou existe algum grau de hierarquia dentro da empresa que somente os cargos mais elevados têm acesso a controlar o processo através do SCADA e os cargos mais baixos somente podem visualizar o processo, né? Então a gente vai ver que a gente pode fazer essa hierarquia de acesso também. Uma coisa muito importante, quais são os limites de segurança para a atuação das variáveis monitoradas? Se você não conhece o processo, se você não tem um conhecimento prévio, você não vai saber responder essa questão sozinho. Imagine que você quer aquecer um líquido a uma determinada faixa de temperatura. Você não sabe se 10 graus, 20 graus, 50 graus, 1000 graus é muito, é pouco. Você não sabe se aquele valor de temperatura que está sendo lido está condizente com uma condição normal de operação. Então você vai questionar isso. Quais são os limites de segurança? Porque se extrapolar esse limite de segurança, é uma condição de falha ou de alarme que deve ser acionada para chamar a atenção do operador. Opa, está fora do limite de segurança, então alguma coisa de errado aconteceu. E aí também você vai ver quais recursos você vai utilizar para indicar essas falhas e alarmes. Você vai utilizar recursos sonoros, recursos luminosos, né? Como que você pretende chamar a atenção aí do operador quando ocorrer uma falha, né? E aí qual comunicação que você vai estabelecer entre os equipamentos e o computador onde será instalado o sistema supervisório? Qual rede de comunicação, qual protocolo de comunicação você vai utilizar? Normalmente o cliente, tá, o dono da empresa não vai saber responder isso não. Você vai sugerir a ele um CLP, você vai fazer a programação nesse CLP e você vai falar, olha, vamos comunicar esse CLP aqui com o computador através desse protocolo de rede
Você vai definir. Mas se você chegar numa instalação onde já houver equipamentos instalados, você vai precisar verificar se aqueles componentes, aqueles equipamentos já possuem algum tipo de comunicação em rede, né, para você aproveitar aquela rede de comunicação e fazer o supervisório comunicar com aquela rede, para você não ter que começar uma nova rede do zero. E aí, quando você vai fazer o seu planejamento do SCADA, né, existem alguns passos, algumas etapas aqui para que você consiga fazer um projeto bem feito. Né? Primeira coisa, você vai precisar do entendimento do processo, né, e conhecimento das variáveis que vão ser monitoradas. Depois, a coleta de dados das variáveis desejadas, o planejamento do banco de dados, a definição das condições de alarmes e falhas, o desenho e hierarquia das telas de navegação, gráficos de tendências, acesso e segurança e por fim, o acesso e segurança. Né? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, começando com o entendimento do processo, é aquilo que a gente já conversou. Você vai se reunir com os donos da empresa, com os operadores do processo, tá? Para entender como que aquele processo funciona, né? Como que esse processo se dá desde o início do processo, desde a entrada da matéria-prima, por exemplo, até o produto final que ele está gerando, porque você vai ter que ser capaz de representar este processo no seu supervisório de forma fiel, né, ao processo real. Então, o operador tem que ser capaz de olhar para aquele supervisório que você fez e reconhecer o processo real que ele trabalha. Então, você só vai conseguir fazer isso quando você coletar informações a respeito do processo. E aí você também vai coletar informações a respeito das variáveis desejadas que vão ser monitoradas e controladas no SCADA. Você vai perguntar ao seu cliente, né, ao operador, quais são as variáveis que ele deseja monitorar. Né? Só que você tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do CLP, a gente sabe que os CLPs, as categorias de CLP de grande porte, médio porte, pequeno porte, muitas vezes estão relacionadas com o número de entradas e saídas desse CLP. Então, muitas variáveis quer dizer um CLP que tem a capacidade aí de muitas entradas e saídas, né, analógicas ou digitais. E isso muitas vezes pode ser um limitante, tá? Até em questão de custo. CLPs com maior porte são mais caros. Então o cara, na hora que você chegar para lá para projetar um sistema para ele vai querer que você monitore todas as variáveis possíveis do processo. Você fala assim, opa, existe um limite aqui, cara. Eu posso monitorar 50, 60, 100 variáveis. Né? Se você quiser mais, você vai ter que pagar por isso. Então ali vocês vão escolher as variáveis que realmente são relevantes para serem monitoradas. Vale lembrar também que uma grande quantidade de informações pode prejudicar o sistema, pode ser difícil do operador interpretar aquela massa gigante de variáveis. Né? Então, sempre menos é mais, né? Foco no que é importante. Obviamente que vão ter situações onde é necessário sim armazenar todas as informações. Para isso, o dono da empresa, né? O cliente, enfim, tem que ter ciência que ele vai ter que desprender aí um custo de investimento inicial elevado para que todo o seu sistema comporte essa massa grande de dados que vão ser monitoradas no SCADA. E aí, quando você define as suas variáveis que vão ser monitoradas, você já tem condição de planejar o banco de dados. Esse banco de dados nada mais é do que um software ou uma ferramenta que vai armazenar os valores da planta, né? E possivelmente gerar relatórios no final, salvar esses dados depois para se você quiser fazer uma consulta ou quiser fazer aí uma análise de desempenho, tá? Então, é necessário definir as variáveis que vão ser armazenadas e é necessário definir a frequência de aquisição de dados. Por exemplo, você está monitorando a velocidade de rotação de um motor, a velocidade de rotação não, você está monitorando a temperatura de um líquido. Tá? E a gente sabe que a temperatura é uma grandeza que, dependendo, ela demora um pouco para variar. Né? Ela tem aí uma capacitância térmica de variação que ela não varia instantaneamente o valor. Então, você precisa medir essa temperatura a cada 1 segundo. Você pode medir essa temperatura de 1 em 1 minuto, de 1 em 1 hora, de meia em meia hora. Qual que é o período, a frequência de aquisição de dados? Quanto maior essa frequência, né, 1 segundo, 1 milissegundo, maior a quantidade de dados que você vai armazenar no mesmo período de tempo. Né? Já quanto menor essa frequência, né, 1 hora, meia hora, 10 minutos,
Quanto menor essa frequência, menor também a quantidade de dados armazenados. Só que menos informação também você armazena. Por isso que é importante ter conhecimento do processo. E você também, né, imaginando que você vai ter um banco de dados e esse processo ele é contínuo ao longo dos dias, semanas, meses e anos, é preciso definir aí processos, né, períodos de backup para armazenar as informações desse banco em um disco rígido, em um CD, armazenar na nuvem, armazenar em algum lugar, fazer um backup das informações e fazer a limpeza do banco para você não sobrecarregar o seu banco. Lembrando, né, que quanto maior a necessidade do banco, mais caro é esse banco de dados. Nós não estamos falando aqui de um banco de dados, dependendo da aplicação, nós vamos precisar de softwares, de programas de banco de dados que são pagos justamente por fornecer aí uma grande capacidade de armazenamento, de geração de relatório, processamento de dados, envio de tomada de decisões e etc. Então nós estamos falando aqui de bancos de dados industriais, pessoal. E quanto maior essa necessidade de espaço, maior será o banco. Por isso que é importante sempre aí casar realmente a necessidade das variáveis que vão ser armazenadas, a frequência de aquisição de dados, né, e o período de backup e limpeza do banco. Seguindo aí, temos as condições de alarmes e falhas. Primeira coisa, vamos definir aqui o que é alarme, né? O que é falha. Normalmente, o alarme, ou warning do inglês, né? É uma situação adversa, a variável monitorada ela já extrapolou seu limite normal de operação, mas é só uma chamada de atenção, ela não vai parar o processo. Já a falha não, a falha vai interromper o processo imediatamente porque você já ultrapassou o limite de segurança de operação daquela variável. Então é como se o alarme fosse um aviso prévio antes da falha. Tá? O alarme então não para o processo, a falha para. Essa é basicamente a diferença entre eles. Tá? Tanto o alarme quanto a falha vão representar condições anormais de operação que merecem a atenção do operador. Então, o sistema supervisório precisa informar a este operador que essas situações adversas ocorreram. Como que ele vai informar isso? Pode ser através de pop-ups na tela, pode ser através de sinalizadores sonoros instalados na planta. Então, se deu uma situação adversa e o seu sistema supervisório, o seu sistema de automação identificou o alarme, ele vai soar sirenes, ele vai ligar lâmpadas, LEDs luminosos, qualquer coisa aí para chamar a atenção do operador, para ele verificar na planta o que aconteceu de falha. Tá? Essas condições de alarme e falha, elas devem estar visíveis em todas as telas do supervisório. Nós precisamos lembrar aí que o nosso supervisório pode ter várias telas, pode ter vários níveis de acesso, mas em todas essas telas, essa informação do alarme e da falha tem que estar visível para não correr o risco de você passar desapercebido durante essa situação adversa. Tá? Voltando então a falar dessas telas, a navegação de telas, se você parar para pensar, o seu sistema supervisório ele pode ter mais de uma tela. Porque normalmente quando você quer promover uma visão geral do seu processo, você não vai conseguir condensar todas essas informações numa única tela, senão a sua tela vai ficar sobrecarregada de ferramentas e não é isso que a gente quer, né? A gente quer sempre uma tela amigável e de fácil entendimento, de fácil compreensão por parte do operador. Então a gente pode subdividir essa tela em outras telas, né, para facilitar a navegação. Então, para criar essas telas, nós vamos utilizar aí ferramentas gráficas como imagens, fotos, animações. A gente utiliza muita animação para mostrar uma mudança de variável. Por exemplo, um botãozinho que fica verde quando a variável está ligada e vermelho quando ela está desligada. Então tem uma animação ali, por exemplo, para enchimento de um tanque. Então a gente coloca uma animação do tanque enchendo para a gente conseguir, né, fazer uma interpretação ali de que aquele tanque está enchendo, já está no nível desejado. Então, esse estado dessas variáveis, ele tem que ser visível e essa visualização pode ser em formato de texto, né? Então, imagine que você está controlando a temperatura de um líquido. Como que você vai visualizar essa informação da temperatura? Pode ser através de um texto, tipo temperatura igual a 100 graus. Pode ser através de uma imagem, essa imagem pode ser uma escala de termômetro, né, do azul ao vermelho, com uma escala de temperatura. Então, existem várias formas de você apresentar graficamente essa informação. Quem vai definir isso é o operador, né? Como que ele prefere visualizar aquela informação. E aí,
você pode ter um processo geral e esse processo geral ter vários subprocessos que você vai dividir em telas. Então, você pode navegar no seu supervisório através de telas para detalhar alguma etapa do processo. E aí você vai ter uma hierarquia de telas. Tela principal, tela da etapa 1. Dentro da etapa 1 você tem uma outra tela que representa um processo específico. Então, você tem aí uma hierarquia de telas, né? Lembrando que as condições de falhas e de alarmes têm que estar visíveis em todas essas telas. E além disso, né, é necessário que a gente tenha aí botões e barras de navegação para fazer a troca de telas, para que o operador sempre saiba exatamente onde ele está e como ele volta para uma tela anterior, para facilitar ali a navegação do supervisório. Vamos dar uma olhadinha aqui no supervisório, pessoal, só para a gente, né, ilustrar isso que a gente acabou de falar. Então, imagine que eu tenho aqui um supervisório para o controle de vários tanques aqui, né? Então, aqui seria minha tela principal. Eu tenho aqui, ó, essas barras aqui, ó, evaporador, aquecedor, motor. Então, são vários botões para facilitar a minha navegação de telas, né? Em todas essas telas aqui, então eu tenho uma tela principal. Aqui tem a minha tela de alarmes e falha, que vai estar presente em todas as telas. E eu posso, por exemplo, clicar nesse reservatório aqui. Eu quero mais detalhes sobre o processo de automação desse reservatório. E isso vai me levar para uma outra tela que tem todo o detalhamento de como que esse reservatório é preenchido, todos os líquidos, todos os processos, né? Então aqui perceba que é uma tela muito mais específica, né? Aí com diversos detalhes. Eu vou ter aqui também informações de alarmes e falha e monitoramento das variáveis. Eu tenho intercondição de retornar aqui, quando eu clico aqui eu retorno para a minha tela anterior, né? Então isso aqui seria um detalhe aí de uma tela principal e uma tela de uma etapa dessa tela principal, né? Detalhando uma etapa do processo. Seguindo, nós temos os gráficos de tendência, que eles vão mostrar a evolução de uma variável com o passar do tempo. Esse gráfico de tendência, pessoal, a gente utiliza para monitoramento de variáveis analógicas, mas pode ser para monitoramento de variáveis digitais também. A questão é que a variável digital ela varia de 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1. Então, você pode utilizar um gráfico de tendência para fazer o monitoramento de uma variável digital, só para você ver quando que a variável ligou e quando que ela desligou, né? Às vezes você quer ver no dia que horas que ela ligou, que horas que ela desligou. Beleza, mas normalmente a gente utiliza gráfico de tendências para mostrar a evolução de uma variável analógica. Então, é uma importante ferramenta de análise do desempenho dessa variável, tá? Onde a gente consegue ver como que ela mudou o seu valor ao longo de um período, sendo que este intervalo de tempo, que seria esse eixo X, né, desse gráfico de tendência, e a frequência de atualização dessa variável tem que ser definido. Então, por exemplo, vamos fazer um monitoramento da temperatura ambiente dentro de uma estufa, né? A temperatura interna de uma estufa. Nós precisamos coletar essa informação de temperatura. Nós vamos coletar ela com qual frequência? É aquela questão da frequência de aquisição de dados da variável que nós estudamos nos slides anteriores, né? Então, com qual frequência esse gráfico de tendência vai ser atualizado? Se a gente define uma frequência muito pequena, este gráfico vai ficar um gráfico muito apertadinho, porque ele vai ter muito dado, muita informação ali. Se a gente pede, por exemplo, se a gente faz uma coleta, por exemplo, de 1 em 1 segundo, e a gente quer ver esse gráfico, a evolução dessa variável num dia, ao longo de um dia, né? Quantos segundos tem em um dia? Né? Então, assim, é uma grande quantidade de informação que vai ser difícil visualizar em um gráfico de tendências. Então, a escolha dessa frequência de aquisição e de atualização é muito importante, tá? E uma grande vantagem dos gráficos de tendência é que eles podem nos ajudar a identificar possíveis falhas antes que elas aconteçam. Então, imagine aí que você está fazendo controle de velocidade de um motor, né, e sabe que a velocidade é para variar ali entre 1000 e 1200 RPM. E aí, por algum motivo, você viu que ela começou a aumentar 1000, 1100, 1200... de uma forma que não era para aumentar, 1.300, 1.400, aí já está perto de uma condição de alarme, você já identificou através da evolução dessa variável que vai dar ruim, né? Então você pode ali manualmente tomar a decisão de parar o processo para ver o que aconteceu antes que de fato ocorra uma falha. E por fim nós temos aí o acesso e segurança, onde a gente consegue restringir o acesso do pessoal somente para quem tenha um login e uma senha, né? Somente o pessoal atualizado pode acessar, monitorar e controlar o nosso sistema supervisório.
Então, cada pessoal que vai trabalhar no nosso processo vai ter um seu login com senha, né? E este login e senha pode permitir níveis de acessos diferentes, né? Então, imagine que a gente quer fazer a gente tem um processo, né? E aí a gente tem o chefe, o supervisor, ele tem uma senha que permite a ele, através do supervisório, alterar valores de set point, ligar e desligar bombas, esteiras transportadoras, parar o processo, reiniciar o processo. Então, o supervisor da planta, né, o cargo de supervisão, aquela pessoa que ocupa aquele cargo de supervisão, vai ter uma senha que permite a ele fazer isso tudo. Mas pode ter um operador lá que ele está lá, na verdade, só para monitorar o estado de uma variável específica. Então, vamos dar a ele uma senha que permita a ele somente monitorar aquela variável. Tá? Isso permite um controle de qualidade e segurança do processo, porque vai que por algum motivo maldoso ou até por falta de experiência, este operador acabe alterando um parâmetro do processo e isso vai prejudicar toda a qualidade daquele processo que está sendo produzido, desenvolvido, né? Então, nós vamos gerar aí logins e senhas através de níveis de acesso diferentes. Normalmente, no meio industrial, o nível de acesso ele varia de 0 a 99 ou 0 a 100, sendo que o nível de acesso 0 é o mais alto. Quem tem nível de acesso 0 consegue acessar todo o sistema supervisório, todas as ferramentas daquele sistema. E o 99 seria o acesso mais baixo, né? Então, você consegue falar assim, não, o supervisor vai ter nível de acesso 0, o diretor vai ter nível de acesso 0, o supervisor vai ter nível de acesso 1, o operador vai ter nível de acesso 2, o estagiário vai ter nível de acesso 99. Então, o estagiário é o que tem menos acesso, por exemplo, né? Então, esse é um padrão aí muito comum aí de nível de acesso em sistemas industriais, tá? Vale lembrar que não é interessante que o desenvolvedor daquele supervisório tenha a mesma senha do cliente, independente do nível de acesso do cliente, porque dependendo do supervisório do programa que você utilizou, a senha do desenvolvedor permite a ele alterar algum parâmetro, alguma configuração daquele supervisório que o cliente não tem esse conhecimento e sem querer ele possa alterar, né? Então, tipo assim, o desenvolvedor tem que fornecer ao cliente uma senha que ele não consiga mexer em nenhuma configuração do processo sem querer e altere e prejudique o funcionamento dele, né? Então, normalmente o desenvolvedor tem uma senha e o cliente tem outra, independente do nível de acesso. Aqui tem uma tela para a gente ver, né? Normalmente o que a gente faz? A gente sempre coloca uma tela inicial com o login da empresa, né? Algum contato que deseja e aqui um login e senha, né? Para que você consiga aí permitir diferentes níveis de acesso para esse supervisor. Bom, pessoal, com isso chegamos ao fim da nossa aula, né? Espero que vocês tenham entendido os conceitos de sistema supervisório, interface homem-máquina e vejo vocês na próxima aula.